Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AGE Conecta. Paola Araújo aqui, presidente da AGE, ao meu lado Elisa Diesel, diretora de marketing, e nós vamos ministrar esse programa de hoje. E nós temos uma entrevistada muito especial aqui para compartilhar muito conhecimento com a gente hoje. Amanda Vancetti te apresenta melhor para a gente. Quem é a Amanda? Olá, tudo bem? Muito obrigada por me receberem. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência. Não sei se vocês já receberam algum outro convidado de autoconhecimento, constelação, eu sei que já, não? Já. Já tivemos. Então, hoje eu quero conversar um pouco mais sobre esse processo da gente entender um pouco mais sobre o nosso subconsciente, o nosso sistema de crenças e o que a gente precisa fazer para a gente se transformar e conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. A Amanda é nossa associada, né? Por isso que ela é tão maravilhosa assim. Sabe que os melhores empresários de Balneário Camboriú fazem parte da nossa associação. Eu tenho certeza que a primeira coisa que quando a gente fala em Amanda é... Amanda, por que o autoconhecimento? Por que tu escolheu trilhar esse caminho, né? E poder, então, ser esse norte na vida das pessoas? Eu gosto de brincar, Paula, que mais ou menos o autoconhecimento me escolheu antes de eu escolher ele, porque a primeira ferramenta que eu conheci foi lá em 2016, eu já tenho quase 10 anos, né, de bagagem dentro desse processo, foi o coaching, que hoje, infelizmente, é uma ferramenta que já está muito, né, complicada no mercado, porque profissionais bons e ruins vai ter em todas as áreas. Sim. Mas quando a gente começa a investigar e aprofundar, a gente identifica quantas transformações podem ser geradas, não só no nosso próprio processo, mas no processo das pessoas. Então, o autoconhecimento, ele, na verdade, ele busca o caminho para que você mesmo se liberte, você se transforme e identifique dentro de você aquilo que funciona. Eu sempre explico que me incomoda o autoconhecimento que te aprisiona. Então, é uma ferramenta, é um terapeuta, é alguma coisa... É só aquele jeito que vai funcionar. Não existe. Você precisa identificar aquilo que funciona na tua vida e na tua jornada. Faz sentido? Eu acho que tinha que ter na escola, assim, sobre autoconhecimento, na nossa base, né? Porque eu sou praticante em PNL, fiz coaching, vários cursos de inteligência emocional, e parece que quanto mais tu estuda, mais tu sente vontade de estudar. Perfeito. E isso é o meu sonho desde há muito tempo, de levar isso, inclusive, para a escola. Desde o ensino médio, infantil, a gente precisava aprender isso desde muito pequeno. Eu, antes de eu vir para Balneário, eu sou gaúcha, né? E eu... Né? Todas nós, né? Gaúcha, né? Faltou o chimarrão. Por isso que tem 3 musas aqui, porque as 3 são gaúchas. Não tinha como ser diferente. E lá no Rio Grande do Sul, eu atendia já atendi uma criança de 9 anos para ajudar ela a lidar com as emoções. E a parte que eu mais gosto é que com a criança é uma dinâmica muito diferente. O que acontece? Ela não vai dizer pra ti um monte de histórias e justificativas que os adultos tendem a contar. Eu lembro que ela chegou com medo, e aí era medo do escuro, e aí eu disse, o que tu pode fazer? Eu posso pensar em coisas boas antes de dormir. Ótimo, e quando é que tu quer começar? O adulto ia fazer o quê, né? Não, eu vou ver na minha agenda. Ela disse, não, hoje de noite. Semana seguinte ela chegou, ela já não tinha mais medo do escuro. Eu falei... Tá vendo como a gente tem que levar isso antes pra a gente, quando chegar na fase adulta, a gente já tá mais bem preparado e mais transformado, né? Com certeza, se a gente aprendesse isso no colégio, a gente estaria muito mais preparado para lidar com tudo na vida, com trabalho, com vida pessoal, com os nossos relacionamentos, amizades, porque o autoconhecimento molda a forma que a gente lida, né, com todas as situações. Eu escolhi entrar no mundo do autoconhecimento, eu não trabalho com isso, né? Mas eu sou advogada. E aí todo mundo me procura com problema. Então, ou foi demitido, ou tá se separando, ou foi preso, ou não sei. Sempre tem uma desgraça, ou traz um benefício do INSS. Então, eu senti a necessidade, não de instruir a pessoa, mas fazer com que aquele sentimento que ela estivesse passando não fosse tão traumatizante. Perfeito, Paula. E eu acho que essa é a grande transformação, porque uma das coisas que eu tenho visto muito de tendência é a grande maioria das profissões indo buscar esse conhecimento também exatamente por isso, porque pessoa vai ter em tudo quanto é lugar, não interessa se você vai estar dentro da advocacia, na parte de educação física, na parte dos empresários, a gente vai estar sempre lidando com pessoas. Então, nesse processo, o autoconhecimento, ele vai, além de te instrumentalizar, te fortalecer para que tu lide melhor também com as outras pessoas.
E existe uma parte mais importante nesse processo de autoconhecimento? Existe um marco ali? Ou como que funciona? O processo do autoconhecimento, a gente sempre traz a questão do despertar, que é quando, sabe aquele momento da vida que tu olha e fala, o que eu tô fazendo aqui? O que é que tá acontecendo? Por que eu tenho esses hábitos? Por que eu tenho esses comportamentos? E uma das coisas que eu gosto muito de explicar são os nossos padrões de sentimento, que vão refletir nos nossos padrões de pensamento e que vão refletir nos nossos comportamentos e nas nossas ações. Muitas vezes, eu já peguei muitos casos, e como eu trabalho com isso tem quase 10 anos, de pessoas do tipo assim, mas Amanda, eu já entendi que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu já entendi que a minha crença limitante de dinheiro tá me atrapalhando, ou que o meu dedo podre tá me atrapalhando nos relacionamentos. Nossa, ela deu vários exemplos. Gente do céu, eu tenho certeza que qualquer um das pessoas que esteja nos vendo, qualquer um, passou já por algum desses problemas. Porque tu deu o tiro certo, assim, ó. Algum desses tem. Esses, ou a questão da saúde também, que também às vezes aperta. E a gente não entende o quanto o autoconhecimento pode potencializar e expandir essa informação. Então, essa questão que eu trouxe, né, de Amanda, eu já estudei, eu já entendi com a cabeça, mas por que eu não consigo fazer diferente? É nessa hora que a gente precisa da transformação no nível do sentir. Porque não adianta eu chegar pra Paola e elogiar ela e falar, meu Deus, tá maravilhosa. Pra mim, não vai adiantar, mas vai ajudar meu ego bastante. Mas é que esse toda é o mulher ponto. ajuda, né? Sempre. Não resolve, mas ajuda. E esse que é o ponto, porque a potência vai vir quando tu se sentir assim, com as pessoas falando ou não. Existe um ditado que diz, o teu elogio não me constrói, a tua crítica não me destrói. Eu sei muito bem quem eu sou. E é a partir disso que gera as transformações, porque senão hoje em dia nas redes sociais, a gente vai estar sempre refém do like, refém do engajamento, se comentou, ai meu Deus, o vídeo flopou, então eu não quero mais postar. E isso vai gerando realmente uma ansiedade, um desconforto gigantesco que a gente não sabe mais se relacionar. E aí eu fico associando a minha percepção de valor pessoal a quantidade de likes. Aceitação, seguidores. Não, se eu tenho um monte de seguidores, se eu tenho um monte de dinheiro, aí eu tenho valor. Do contrário, eu não tenho. Tá certo isso? E é muito interessante falar sobre isso. Eu trabalho com as redes sociais. Então, muitas vezes eu chego num cliente e ele tem vários bloqueios nesse sentido. Eu não quero gravar porque o meu dente não é branco o suficiente, porque meu sorriso é assim, porque meu cabelo tá com um fio aqui arrepiado. E às vezes são coisas que a gente assistindo, a gente nem percebe. Mas as pessoas se autocriticam muito. E não é nem às vezes de perceber, às vezes a pessoa se identifica contigo, mesmo passando por esses problemas. Eu não falo tão bem. Por exemplo, a minha qualidade, eu sou super espontânea. Isso é ruim e isso é bom. Isso é ótimo, porque as pessoas se identificam com isso. Não é aquela coisa... É sabe? Sobre isso. E eu vejo muito essa parte da liberdade ser extremamente importante, porque, como tu comentou, essa questão da gente ver problema na gente, que cá entre nós, os problemas que a gente vê na gente, talvez os outros nem perceberam. Não. Mas coisas absurdas que a gente nem viu sobre nós, o outro tá lá tipo, gente, como é que eu não viu isso? Sabe? Então, eu vejo, dentro desse processo, quanto mais alinhado tu tiver com a tua realidade atual, porque daí entra na era da comparação também, né? De eu vejo, nossa, não, elas estão lá lindas, maravilhosas. Mas não é todo dia assim, entendeu? A gente acorda, tô descabelada que nem todo mundo. E aí a gente esquece da vida real. E aí a gente começa a ficar dentro desse, se moldar pra pertencer, pra caber, pra ter mais like, pra engajar. Personagem, né? O personagem. Até porque nas redes sociais a gente só mostra o lado bom, né? É muito difícil que a gente vai acordar hoje péssima, se sentindo mal, vai abrir a câmera e falar, galera, tô péssima, hoje é um dia horrível. Não, a gente vai mostrar errado. Só o bom. E essa comparação, às vezes, é prejudicial, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Exatamente. Tu sabe que semana passada eu fiz o especial Mulher, que foram 8 dias de lives, e eu trouxe as 8 travas, os 8 bloqueios que impedem a mulher de prosperar. E dentro das 8 travas, cada dia eu trouxe um veneno e um antídoto. E tinha o veneno da culpa, o veneno da comparação, o veneno da cobrança, porque se tem uma coisa que a mulher sabe fazer, é se cobrar, né? Com certeza. Trabalhei o dia inteiro, fui lá, participei do programa de TV, mas ainda assim cheguei encasbada, mas eu não fiz atividade física. Eu não fiz da melhor maneira possível, eu não dei o meu melhor na academia, não dei o meu melhor no programa de TV, eu não dei o meu melhor... Como Só que é o melhor que tu consegue cada dia. Se o teu melhor foi esse hoje, cara, que ótimo, tu falou e fez. Perfeito. Às vezes a pessoa até deixa de fazer, né? Achando, se eu não vou fazer bem feito, eu nem vou. É isso. E essa transformação, ela vem de tu mudar o teu olhar. Porque o autoconhecimento nada mais é do que tu ressignificar esse processo e tua forma de enxergar a vida.
Quantas vezes as pessoas passam por desafios que tu fala, meu, se fosse eu não sobreviveria. E a pessoa agradece ao desafio, porque aquilo instrumentalizou ela, fortaleceu ela. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Até porque eu acho que eu tenho certeza que a galera vai ficar com essa dúvida também. Hoje, o que tu trata com autoconhecimento? As pessoas te procuram mais para o quê? Só mulher? Homem e mulher? Perfeito, Paola. Como é que funciona? Eu tenho hoje, a minha clientela, ela tem homens e mulheres, já atendo empresários, atendo autônomos e inúmeras questões que vêm, geralmente associada ou a relacionamento ou a prosperidade, travas e bloqueios no quesito associado ao dinheiro. Então, ou Amanda, o dinheiro não vem, do nada os clientes sumiram, eu não sei o que está acontecendo, ou simplesmente eu fiz um monte de dinheiro e do nada a conta ficou vazia, o carro quebrou, o cachorro teve que fazer uma cirurgia e aí o dinheiro que eu tinha ralado para conseguir, ele foi embora, foi com Deus. E esses são os principais temas que eu atendo, porque hoje eu trabalho apresentar para vocês a minha ferramenta, que é a mesa da consciência. Através da radiestesia, eu faço toda uma reprogramação no subconsciente. Então, aqui, ela é uma mesa diferente, porque além de ter informações e curas de limpeza do subconsciente, proteção, ancoramento energético, tem também questões que trabalham a parte ancestral, constelação familiar, cura de criança interior. E então todo esse processo ele vem a partir dessa transformação ancorar a nova programação. Lembra que eu comentei da mudança no sentir? Não adianta a gente só falar, só entender, não, mas eu fiz o curso, daí eu tô formada em PNL, eu já entendi o coaching, mas a minha vida mesmo eu não consigo resolver. O meu sentimento que faz eu ficar desconfortável realmente está em atrito, está em conflito. Então essa é a mesa da consciência. Eu não conhecia. Eu gosto muito de usar os meus exemplos, assim, porque eu estudei um monte sobre PNL. Perfeito. Só que às vezes a gente acaba, até quem estudou, esquecendo de usar as próprias ferramentas que já tem. Exato. Sem dúvidas. E isso é um processo também que entra na autossabotagem, que é uma coisa que eu também trabalho bastante com os meus clientes. O que acontece? Vou te trazer um exemplo. Tem uma cliente minha que trouxe como intenção o sobrepeso. Ela estava se sentindo mal e desconfortável com o corpo dela. E uma das ferramentas que veio, que é a ferramenta de Arcanjo Miguel para trabalhar, qual que é o diferencial da mesa? Geralmente as mesas de radiestesia trabalham tipo, faz a limpeza e deu. Essa daqui, ela vai olhar especificamente no teu campo onde mexeu. E onde é que era lá daquela minha cliente do sobrepeso? Ela estava com uma autoimagem distorcida. E ela não conseguia se enxergar como uma pessoa saudável, mesmo que ela comesse super bem, mesmo que ela fizesse atividade física, ela não conseguia parar de se auto-sabotar. E aí essa ferramenta vem limpar, proteger e organizar, inclusive, a informação dentro dela que dizia, não, mas é só mais um docinho. Não, mas é só mais um sorvetinho. Não, mas hoje a gente não precisa treinar. Essa aí que ela tá falando é eu. A gente já trabalhou Olha aí, já é uma hoje. Jesus, Maria José, eu vou pra essa mesa. Vamos, bora agendar. Tá, beleza, já entendi. Perfeito. A gente tem 150 associados da AGE hoje, mas toda a galerinha que tá nos assistindo. A galera, quem quiser te contratar, perfeito. O associado tem um diferencial. Esse que eu trouxe a presidente tem um diferencial. Perfeito. Como é que funciona? Sem dúvidas nenhuma. Eu sou muito grata à AGE, porque como eu moro em Balneário já tem 4 anos. E a AGE foi o primeiro espaço que eu tive para realmente me conectar com pessoas. Como eu cheguei à pandemia, vocês façam os cálculos. Passei 4 anos convivendo com as mesmas pessoas. Então a AGE abriu inúmeras portas, inúmeras conexões, os eventos que são incríveis, que eu sou suspeita, mas eu adoro. E que mantém a gente, né, nessa energia elevada e nessa ambiência sensacional. AGE 15% de desconto no atendimento individual da mesa. Exclusivo. Vamos aproveitar, ó. E aí, como é que funciona, né? Amanda, tá bom, mas como é que eu faço? A primeira pergunta é, qual intenção que tu quer trabalhar? Qual é a tua prioridade nesse momento? Não, Amanda, eu preciso resolver. Eu tenho que escolher a prioridade ainda? Poxa! Essa é outra vantagem da mesa, tá? Porque eu tenho como programar o atendimento para que ele seja fiel à vontade e à verdade do teu coração. E aí, o que acontece? Vai aparecer inúmeros movimentos onde um problema está associado a vários outros. Então, é como se, talvez, o desconforto com o dinheiro, com o corpo ou nas relações
tá tudo associado à insegurança. E aí a ferramenta vai lá e vai fazer todas as reprogramações necessárias. E aí depois eu te mando uma sequência de áudios, o material completo, com as orientações, explicações de quais as ferramentas que vieram, como cada uma delas operou no teu campo. E aí tu vai sentindo, qualquer dúvida que tu tenha, tu pode mandar. Mas a gente vai trabalhar a partir dessa intenção. Tu pode ter uma, pode ter várias, ou deixar para que seja fiel à verdade do teu coração, que o próprio campo vai me trazendo. Não, libera isso, limpa aquilo, traz aquilo. É bem potente. É porque eu acredito que muitas pessoas nem saibam direcionar. Porque daqui a pouco eu acho que tem alguma coisa a ver com prosperidade. Não vou dizer do amor, né? Que senão meu marido ali me mata. Mas relacionamento tá ótimo. Que pode, tá ótimo. Que pode ser uma coisa assim, de prosperidade, por exemplo. E aí não tem nada a ver. É isso. Porque é que nem o de direito que eu brinco, né? As pessoas às vezes vêm com, é só fazer isso, doutora. Eu que sei, né? Tudo que tem que fazer por trás pra chegar onde tô chegando. Exatamente. E esse é o processo. A gente muitas vezes não identifica a questão original. E isso que tu comentou, por exemplo, eu tô com problema de dinheiro, eu tô com problema de prosperidade. Como é que tu vai parar pra pensar que isso pode ter a ver com a tua criança interior? Tipo, é uma coisa que a vida adulta... Até porque tem muita gente que nem sabe o que é criança interior. Que é criança interior, né? Mas 5 minutos, uma explicação rapidinha. Pensa numa foto de quando você era criança. Essa garota não foi pra lugar nenhum. Ele mora e habita aí dentro de ti, e se tu não tá oferecendo a segurança e o amparo pra ele, o que acontece? Ele faz birra. Ele vai ficar revoltado, às vezes ele não quer trabalhar, ele não quer treinar, ele não quer saber de responsabilidade. E a gente tem que aprender a negociar e curar a nossa criança interior. Mas esse processo mesmo de desvendar o mistério por trás do que está acontecendo é uma das mágicas da mesa da consciência. Trazer consciência para aquilo que talvez estava oculto, estava escondido. Do tipo assim, como é que eu ia saber que o fato de eu não ter comprado casa ainda tem a ver com o fato de que o meu pai só comprou casa quando ele tinha 30 e poucos anos. E aí eu com 27 ainda não consigo porque eu acredito e repito o padrão. Ou eu repito o padrão de que não guarda dinheiro, ou que só compra imóvel, porque daí Deus o livre. Ou não, tem que ser servidor público, porque senão tu não vai dar certo na vida. Esse aí eu ouvi muito. Esse aí viu, pai? Esse eu deu ouvi certo, também. tá? Só pra te avisar. Quando vai fazer um concurso. Isso, exatamente. E muitas vezes traumas que a gente não sabe que tem podem aparecer também dentro do atendimento? Sem dúvidas nenhuma. E isso, eu tenho o exemplo de um cliente que foi sobrenatural. Até hoje me emociona só de lembrar. Esse foi um atendimento que eu fiz presencial e esse cliente, na hora que eu fui fazer a ferramenta de limpeza do Código 21, que é realmente fazer essa atualização no teu sistema de crenças, me veio uma cena de uma criança que devia ter no máximo uns 8, 9 aninhos, no meio de um pasto, assim, agachadinho, chorando muito. E aí, quando eu falei isso pra ele, ele desabou em choro e ele me olhou e falou: Amanda, até hoje eu achava que isso era mentira. A minha mãe me disse que isso nunca aconteceu. E aí, quando, de novo, né, através de um olhar extremamente amoroso, respeitoso, cuidadoso, porque isso é importante, né? Energia não é brincadeira. A gente precisa respeitar os nossos próprios limites. Não falar de trauma precisa de muito cuidado e de muito respeito. Tem que saber lidar com essa ferramenta, né? Porque senão pode ficar pior. Exatamente. E eu passei por isso. Foi retraumatizada, Paula? Foi. Guria, tu também? Aquelas... Fui. Eu não sei, assim... Claro, eu já curei várias coisas. E aí eu tava super bem, assim, na melhor fase da minha vida. E aí eu procurei uma mentoria que foi um investimento bem alto. Culhambou. Que não foi um investimento, que foi não valeu a pena. Prejuízo. Me venderam como investimento alto. E eu ainda estou patinando para poder me recuperar desse curso que eu fiz. Isso, olha, Paula, é por isso, tá? E é uma pessoa de grande nome, tá? Grande nome, reconhecendo o mercado. É o que eu mais vejo, tá? É o que eu mais pego. E eu agora vou cutucar o ninho de marimbondo. Se tem licença aqui. Porque eu vejo muitos profissionais qualificados sem demanda de clientela, exatamente por conta desse tipo de gente que tá grande, que... parece bonito, tem uma sala legal, tem as filmagens, as coisas, tudo maravilhoso, um monte de posicionamento de imagem. Nossa, super top. Só que na hora de tratar com o ser humano, não sabe cuidar. Gente, é uma alma que tá ali do outro lado. Eu até acho que pode... tô falando assim, minha opinião, tá? Eu não sou expert do assunto. Mas eu acho que pode acontecer da pessoa ser super renomada e tu ir para um curso e parte de ti ficar com algum problema. Perfeito. Só que o que eu acredito que deveria ser feito?
ter um bastidor, pra ter um acompanhamento. Não adianta tu abrir uma gaveta e tu deixar aquilo lá daquele jeito, aquela bagunça. Exato. E foi o meu caso, eu pedi ajuda e não tive. Ficou na bagunça. É, exatamente. Mesa da É que eu não tinha a Amanda, eu ia gente. dizer, mesa da Agora, consciência. vocês Pra estão nossa tendo presida. contato com a Amanda, não com essa profissional que eu tive acesso. Pra vocês verem como agora estão no caminho certo. E é isso que eu percebo, porque eu já peguei casos de pessoas que foram retraumatizadas, e uma das coisas que eu percebo é... Tem uma parte do processo que, inclusive, eu já cresci muito por causa de riscos de ser retraumatizada. E aí é aquela coisa, tá, mas então aquela pessoa, aquele profissional, ele precisa ser cancelado, ele tá na internet. Eu não acredito, porque, de novo, tá tudo sempre a serviço da nossa evolução. Só que tem como aprender pela dor e tem como aprender pelo amor. A mesa da consciência vai te ensinar pelo amor. Se tu quiser, garante teu lugar, de verdade. Chega de aprender pela dor, porque ninguém mais merece, né? Vamos combinar. É verdade. A gente já passa por... Nós, empresários, já temos tantas dores diárias, né? Que eu acho que a gente pode evitar a fadiga pela orientação da Amanda. Com certeza. E Amanda, o tempo passou voando, né? Não, Já não temos que ir quero. para a nossa última pergunta. Elisa, infelizmente. não. Eu prometo que a gente traz ela de volta. Tá a gente bom, tenta, então. a gente Gente, tenta. tu viram como a Elisa, ela só tem assim, ó, de fofinha. O rostinho. Mas ela tá cortando a nossa convidada, a ver se pode, gente. É porque a gente tem um tempo, Tá infelizmente, bom. mas a gente Legal. convida ela de novo. Tá. Combinado, vai ser uma honra. Amanda, conta pra gente qual é a tua mensagem final para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Perfeito. E dessa mensagem final, assim, se você olhasse pra Amanda de 18 anos, o que tu falaria pra ti? Uau! Fazendo a moça do autoconhecimento chorar no final da entrevista. Bom, recado que eu tenho para os nossos abençoados que estão nos ouvindo nesse instante é: acredita em você. Muitas vezes a gente convive e esquece do nosso próprio valor. A gente esquece de honrar e reconhecer as transformações que a gente viveu, que a gente se ressignificou e que a gente se reinventou das cinzas. Quando você achou que estava tudo acabado e que não tinha mais jeito, você foi lá e resolveu. Você já superou 100% dos problemas que você teve, e esse desafio que você está enfrentando é só mais um que vai ser superado. E se você precisa de um suporte, de um apoio extra, conta com a mesa da consciência. E para Amanda de 18 anos, continua, vai dar certo. A gente vai se encontrar, as respostas vão aparecer e esse desconforto que tá aí, ele vai ser transformado e ressignificado, e tu vai receber uma ferramenta maravilhosa que vai ajudar a vida de muita gente. É isso. É um propósito, né? É um propósito. Legado. Você falou ali sobre os traumas, né? Que a gente passa, os desafios. Gente, as minhas maiores lições foram nos meus desafios. Exato. Foi onde eu mais cresci. Quando eu tropecei e eu aprendi com aquilo, e hoje a gente pode, né, Elisa, principalmente, a gente que está à frente aí de vários jovens empresários, poder falar para eles, gente, é por aqui, é por ali. Vai poder ficar hoje tudo bem. direcionar, sabendo, e fazendo muitas pessoas evitarem passar por tudo aquilo que a gente passou. Eu mais que a Elisa, né? Porque a Elisa ainda é um bebezinho, mas... Já passei por algumas também, já Né? deu tempo. Ai, mas incrível a mensagem que você deixou para as pessoas. E quem quer te contratar, como essa pessoa te encontra? Deixa o teu Instagram, o teu contato. Perfeito. Amanda Vansetti é o @ do Instagram, lá tem todos. Soleta o teu sobrenome. Vanset. É francês. Ai, que chique. Vansetti. Mas tem que falar com o biquinho, Um então. biquinho, já que é francês. Muito chique. Então, @ Amanda Vansetti, lá no Instagram tem todos os detalhes. O link lá da bio vai direcionar direto pro meu WhatsApp. Garante a tua vaga, aproveita o desconto da AGE, que vai ser uma honra para mim poder contribuir com o seu processo de evolução e expansão. Muito, muito obrigado pelo convite. Foi de verdade uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Nós que agradecemos, muito obrigado por compartilhar com a gente e que a gente possa se reunir numa próxima vez para dar continuidade nesse tema que é tão enriquecedor como o autoconhecimento. Com certeza, muito obrigada. Obrigada.